Amém. Pastor, eu não sou muito boa com câmeras, tá? Então eu vou tentar. Fica A gente está se tranquila, reinventando, né? No tempo de hoje, estamos nos reinventando muito. com certeza. Então, o Senhor foi colocando no meu coração algumas coisas, depois foi mudando. Enfim, ontem eu estava sentada meditando na palavra, e aí eu vou tentar seguir aqui, conforme escrevi algumas coisas. Amém. Graça e paz, igreja. Quando eu pensei no tema, era outro, depois o Espírito Santo misturou aqui algumas coisas, então a gente vai deixar plugados em Deus, Lindo. tá? Eu vou anotar aqui, pode ir continuando. Tá certo. Então, assim, antes disso, eu fui buscar algumas curiosidades que me chamaram a atenção a respeito do que Deus já tinha me falado. Então, assim, o cérebro humano, ele possui mais conexões do que o número de estrelas na nossa galáxia. Olha que interessante. Jesus Cristo. A gente é capaz, né, de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. Olha para você ver a capacidade do cérebro humano. Então, ele pode arquivar o equivalente a 1.000 terabytes de informação. Tem um amigo meu que ele brinca muito comigo porque eu não tenho a menor noção disso. E é muito giga, é muito mega, é muito. Aí ele fica, meu Deus, como você é ignorante nisso? Aí eu fui pesquisar ontem. Aí eu falei, meu Deus, 1.000 terabytes. Será que é muito? Eu até passei uma mensagem para ele. Tem algum computador que faz isso? Aí ele foi me ajudar a responder e eu também pesquisei. E tem falando que 1 terabyte é 1.024 Giga. gigabytes. Isso. Então, assim, um smartphone, que é esse aparelho que está nos abençoando tanto, né, com essas conexões que a gente está fazendo hoje, pode ir de 32 GB a 502 GB. Então, um computador bom pode ter 1 tera, né? Você imagina que o nosso cérebro pode arquivar 1.000 terabytes. Eita, é fantástico. 1.000. Então, assim, os modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central, eles precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro leva apenas 1 segundo para processar. Então, Incrível. assim, aí, essas curiosidades vêm, assim, conectar um pouquinho com o que eu estava querendo falar, né? Então, assim, Deus deu uma capacidade operacional muito grande para o cérebro, né? E todo o sistema de computadores, enfim, eles foram baseados, grande parte, no sistema nervoso central, né? Por essa grande capacidade. E a gente acha tão incrível, né? A gente hoje podendo estar se vendo num momento como esse, né? Que a gente poderia estar escrevendo cartas, como era antigamente, daqui que chegaria isso, né? Então tem sido bem positivo para o reino isso também. Mas assim, olha para você ver que interessante, o computador, ele tem um sistema que grava, se você entra em um arquivo, ele grava grava as suas preferências. Então, se a gente entra em determinado site, muitas vezes ele vai deixar aquilo ali nos recentes, porque Isso. você entrou muito e ele tem a capacidade de gravar, né, aquilo ali. Então, você não precisa estar www, entrou um pouquinho no site, ele já leva para aqueles recentes que você entra muito. O cérebro humano também tem essa capacidade. Mas só desculpa que está ouvindo aqui. Então, isso contribuiu, essa intelectualidade, essa capacidade que o Senhor nos concedeu, contribuiu para que o homem avançasse muito, né, em vários aspectos intelectualmente, né, isso é um dom de Deus, mas a gente cresceu cientificamente, já teve avanços tecnológicos, inclusive na saúde, se a gente pensar no antibiótico, né, antigamente, pensar que um avião, uma coisa tão pesada, pode voar, né, se a gente pensar em prédios que desafia a gravidade, né, tudo isso foi uma capacidade intelectual que o homem concedeu à criatura, né, à criatura dele. Então, assim, esses avanços que a gente teve foram muito positivos, é claro, a gente usufrui dele todos os dias, mas o homem, ele acabou por se vislumbrar nessa capacidade, né? Se a gente entender ao longo da história, na relação do homem com Deus e a relação do homem com os dons que Deus concedeu a ele. Então, assim, esse vislumbre, né, que o homem acabou tendo, começou a se bastar nessa própria capacidade, se bastar em si mesmo. E a ideia é que a gente continuasse a crescer junto com os dons do Senhor, mas vinculados ao Senhor, plugados É ao Senhor. verdade.
E a gente tem percebido que isso não tem acontecido nos dias, não só de hoje, mas de há muitos anos, né? Há muito tempo. O homem o tempo inteiro se despluga e depois pluga, se despluga e depois pluga, né? A gente vem nessa coisa de que acontece há muito. Então, essa busca incessante por essa intelectualidade, só que desvinculada de Deus, tem acontecido muito. E o que é essa intelectualidade? Que é essa faculdade de compreender. Tem coisas que a gente vai compreender, mas tem coisas que a gente não vai compreender. Que a gente não tem essa capacidade enquanto criaturas, enquanto seres finitos, né? E o que tem acontecido nessa busca incessante é que não tem sido salutar, não tem sido saúde para a humanidade dessa forma, desplugado do Senhor. Então, Verdade. nesse tempo que a gente tem vivido hoje, de uma pandemia, um momento inimaginável, né? Em janeiro, quando você falou em alguns dias aí atrás, a gente estava fazendo os nossos planos e a gente não imaginava que 2 meses depois estaríamos em casa, reinventando tantas coisas, ressignificando tantas coisas, né? Mas entendemos agora que temos uma intelectualidade incrível, uma capacidade incrível, e todos estão diante de uma situação sem controle. Todos estamos diante de uma situação de que, por maior intelecto que eu tenha, por mais capacidade que eu tenha, a gente tem hoje as pessoas nas melhores universidades do mundo, os melhores cientistas, se debruçando para sanar e para dar respostas a muitas perguntas que a gente ainda não tem, e só teremos quando Deus também conceder isso, a partir da intelectualidade ou do inexplicável mesmo. Né? Então, assim, quando a gente perde, quando esse controle saiu das nossas mãos, a gente tem visto o que tem acontecido com a humanidade. Muitos se debruçando diante do Senhor, muitos buscando na espiritualidade, como muitos falam, né, no algo que seja intangível, subjetivo, algum controle, né, alguma resposta. Porque no tangível, no que é palpável, no que é estudável, não tem sido achado por enquanto, né? E Deus sabe o tempo. Então, assim, a espiritualidade, como a humanidade tem dito, tem sido a possível saída, né, para alguns, ou quando a gente se vê realmente fora do controle das coisas, né? Então, assim, hoje em dia a gente vive um tempo que a depressão e a ansiedade tem sido uma das doenças que acometem a maior parte da humanidade, né? Eu fui dar uma olhada em algumas pesquisas, não só do Rio de Janeiro, falando acerca do Brasil, mas também pesquisas dos Estados Unidos e no mundo, falando que dobrou, então, assim, que dobrou os índices de depressão, de ansiedade, né, de doenças que acometem o emocional, É né? verdade. Então, a gente se vê fora do controle mesmo. Então, assim, ó, uma das pesquisas foi que aumentou em 1000% as pessoas com sofrimentos emocionais, né? Aumentou muito o consumo de álcool, aumentou o nível de suicídio, o nível de violência doméstica. Claro que isso se atribui a outros fatores também, né? O fato das pessoas estarem em casa, nem sempre a gente tem relações saudáveis dentro de casa e a gente está tendo que conviver mais, né? E nem sempre alguém intelectualmente capaz também emocionalmente capaz, né? Uma coisa não é necessariamente vinculada à outra. E aí, diante disso, essa coisa da gente ser sábio aos próprios olhos e confiar na nossa intelectualidade, nossa capacidade que Deus dá, sim, e isso tem sido bacana, mas não desvinculado a Ele, né? A gente sabe aos nossos próprios olhos, a gente tem deixado falir a forma como a gente gere nossas vidas, como a gente gere, a gente orando aí, a irmã acabou de orar pela nossa nação, pelos nossos dirigentes, e a gente tem percebido que a forma da gente gerir enquanto humanidade tem sido falida mesmo. A gente está fadada ao fracasso se a gente não estiver vinculado ao Senhor. Porque há pouco tempo atrás, né, a Binha estava aí nos relembrando a palavra, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E a gente tem esquecido disso enquanto humanidade. E é uma grande pena, né, a gente não ter aberto os olhos para isso ainda. Então, a ideia do Evangelho e da nosso papel aqui é tentar o tempo inteiro resgatar isso, né, em nós mesmos e que sejamos um canal para que relembre, que é para que os olhos da humanidade se abram para essa incrível verdade, né?
Aí eu trouxe um texto de Provérbios, Provérbios 26:12, que fala: vê uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Né? Então, a gente entender que a Misericórdia. sabedoria, né, a sabedoria vem do alto mesmo. E eu sempre lembro desse texto quando eu penso que eu tenho crescido nos estudos, Deus tem aberto novas portas, ou quando eu encontro alguém que eu admiro em inteligência, em capacidade. E aí me vem aquele texto de Eclesiastes 12:13, que fala: e demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Eu gosto dessa versão, que fala de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Né? Tá tudo declarado na palavra. A gente sabe que é muito importante a gente investir no nosso intelecto, e Deus vai nos capacitar nisso mesmo, para que a gente seja bênção. Né? Então, assim, antes de ser fisioterapeuta, de ser professora, eu sou serva de Deus, né? E eu louvo a Deus, eu Aleluia. fico muito, muito grata a Deus pelo temor e o amor que Ele colocou no meu coração por Ele, né? Então, assim, Ele nos usa enquanto fisioterapeuta, enquanto do lar, enquanto advogado, enquanto comerciante, independente das nossas funções aqui na Terra, elas são as vias para que a gente possa realmente levar para todos os lugares o reino, a verdade de Cristo, né, para cumprir o ID mesmo de Jesus. E aí a gente faz um contraponto que eu fico lembrando sempre, falo assim, poxa, é incrível, quantas pessoas tem algumas pessoas que eu admiro, que são tão fortes intelectualmente, eu falo, meu Deus, se essa pessoa fosse de Deus, isso ia ser uma bomba, né? Isso ia ser fantástico. E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas que buscam tanto a intelectualidade, que buscam tanto o conhecimento humano, que é bacana, assim, a gente não pode ter uma fé rasa, a gente também não pode ser alienado em nada. Deus quer que a gente pergunte, porque Ele tem as respostas para É nós, verdade. né? E no tempo dele, da forma dele, Com né? certeza. Mas Deus tem revelado às pessoas primeiro muitas vezes sem instrução. E isso foi um agradecimento de Jesus em Mateus, né? Mateus 11:25. Jesus disse: eu te agradeço, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Né? Aí eu sempre me lembro desse texto, eu falo, Jesus, muito obrigada, porque ele faz isso mesmo para tornar loucura e as pessoas entenderem que o conhecimento do alto, ele é a chave de tudo. E muitas vezes Aleluia. as pessoas que buscam tanto essa intelectualidade, elas ficam mais cegas porque elas ficam buscando os porquês do mundo e não vão achar aí todas as respostas, né? E muitas vezes se blindam para receber não só o amor de Deus, como essa palavra que cura, que liberta, né? E elas ficam presas. E aí, só quando a gente realmente tira a venda dos olhos é que a gente percebe, que a gente fala, poxa, essa verdade mesmo, como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitos nem sabem que são presos, infelizmente, né? Aí está aí o nosso papel de novo, para que não só a gente o tempo inteiro tire a venda dos nossos olhos, que a gente busque diariamente a presença de Deus, como você falou no começo, escolher Deus todos os dias, né? E isso fazer toda a diferença. E aí, um dos textos que eu estava lendo, se eu não me engano, era Jonas Madureira, o nome da pessoa, que falou assim: a razão, ela não precisa morrer, ela só precisa dobrar os joelhos. E eu amei Eita, essa que frase, forte. Amei sabe? também. A razão, ela não precisa morrer, ela só precisa dobrar os joelhos. E é se dobrar diante daquele que, por meio do qual o conhecimento é possível. O conhecimento, ele só é possível porque a gente se dobra o joelho. Né? E quando ele ainda é acessado de outra forma, ele não tem sucesso em todo o tempo, né? Então, a ideia é que a gente possa mostrar isso para o mundo e essa certeza de a gente estar plugado em Deus, né? Então, assim, a gente tem visto aí, né, todos nós, mesmo nós que conhecemos ao Senhor e temos buscado Ele todos os dias, a gente percebe que tem dias que a gente fala Senhor, né? Tem dias e dias, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu, como Eclesiastes fala. Mas tem dias que a gente está
mais entristecido, mais pensativo ou preocupado, mas aí a gente se debruça nos pés do Senhor e aí se renova, né? Mas assim, é como um celular, ele precisa sempre se recarregar de alguma forma. Onde é que a gente está se recarregando? Onde é que essa humanidade cheia de intelectualmente fantástica está se recarregando? A gente tem percebido nos dias de hoje que se a gente pegar um carregador Xing Ling, né? Como o povo fala, se não é o original, a gente acaba fadado a ficar sempre no vermelho ali na bateriazinha. E a gente percebe que assim, a gente tem vivido assim, porque a gente está esgotado em muitos aspectos. A gente estava vivendo há pouco, antes da pandemia, muitos de nós na correria do dia a dia e sempre querendo produzir. A ideia desse mundo atual é que quando você está no off, você não está produzindo nada. Poxa, que tipo de pessoa é você, né? A gente é muito mais validado quando a gente produz. E aí a gente vai cada vez mais fazendo pequenas cargas para que a gente possa aguentar o dia seguinte. E enquanto a gente estiver plugado no lugar errado, a gente não vai receber esse sopro para que a gente seja verdadeiramente recarregado. Então, estamos Aleluia. nos plugando em lugares que não são a fonte original, né? Essa fonte Deus. original é Cristo, né? E está firmado na rocha faz toda a diferença. E a gente precisa trazer isso para a humanidade que busca o intelecto, mas que se desplugou de Deus, né? Desplugou da Aleluia. verdadeira fonte de sabedoria, da Que verdadeira fonte de poderosa palavra. conhecimento, né? Os nossos olhos se abrem porque Ele permite, né? E aí, diante de situações como depressão, ansiedade, desespero, a gente tem vivido, né, vendo pessoas assim perto de nós, né, e fala, meu Deus, e como é que vai ser? E eu tô aterrorizado, né? Tem milhares de passagens na Bíblia, na palavra dizendo não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo. Deus em nenhum momento nos eximiu de dificuldades, nos tirou dificuldades, mas ele falou que mesmo no vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. Então ele não falou que a gente não ia passar, mas ele falou que ele estaria com a gente, né? E viver o dia a dia com essa certeza, viver o dia a dia plugado nessa verdade, é realmente assim a fonte de toda a diferença, né? De passar por tudo isso que a gente tem passado e viver uma certeza, é realmente experimentar a paz que excede todo entendimento, né? Aleluia. Eu tenho vivido esses dias assim em gratidão ao Senhor, porque eu pude experimentar nesse tempo dias em que eu fiquei na tomada com Ele, sabe? O tempo inteiro. E tenho experimentado do cuidado, do zelo e de uma experiência incrível de poder confiar nesse Deus que nos chama de filhos, né? Que conta os nossos cabelos, que nos chama pelo nome, e isso é Aleluia. fantástico, né? Então essa é a Aleluia. nossa força, né? O segredo da nossa força. E a gente segue buscando também a razão, buscando também o intelecto, mas de joelhos no chão, para que a nossa força e o nosso discernimento e a nossa sabedoria venham do alto, né? E aí, para fechar, eu vou fechar com Isaías 40, 29 a 31, até, eu não tô, nem eu estou entendendo minha letra, se é 31, mas você deve saber mais que eu, pastor. É 31, E eu sim. gosto muito desse texto, falando, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam cansados, nem exaustos, andam e não se cansam. Então, essa é a nossa força não está no nosso intelecto, no nosso conhecimento, que é finito, que muitas vezes nos traz perguntas que não teremos respostas, né? E, e é a certeza da melhor, acho que tal, da parte preferida minha da Bíblia, né? É manter os nossos olhos e o nosso foco em Cristo, esperando que assim ele tem revelado para a gente, dito que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram. Então imagine que Aleluia. o de mais lindo que já passou nos nossos olhos, né? É muito mais lindo do que isso. E tudo de Eu mais lindo creio. que a gente ouviu, né? De mais lindo que a gente ouviu, é muito mais lindo do que isso. Porque jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E aqueles que o amam buscam de todo o coração.
e se firmam nele, para o intelecto e para tudo que a gente for fazer, porque não vale a pena dar passo algum se não for firmado na rocha, que é Amém. Cristo. Que E eu louvo palavra. a Deus, louvo a Deus. Ontem foi talvez o maior motivo meu de gratidão é de Deus ter colocado o temor e o amor por Ele no meu coração. E é isso, pastor. Eu louvo a Deus por estar aqui, por poder falar sobre isso, falar a respeito disso, porque esse é o assunto preferido da minha vida. Aleluia. E Gente, olha, quem eu quero assim glorificar a Deus. Guarda aí um pouquinho, tá, Rízia? Eu quero glorificar a Deus por dividir a tela com você. Eu quero aproveitar esse momento para poder honrar a vida da Fabiana e a vida das crianças também, porque a maioria da igreja não conhece a história da Rízia com a gente, mas quando Isaac e Fabiana moravam num outro edifício diferente do que eles moram agora e tiveram em Deus a decisão de iniciar uma célula, Deus fez aproximar a Rízia da Fabiana, não é? E o lindo é que eu sei o começo da história, a vida das crianças fez parte disso aí, não é? Então, o Lucianinho, a sua princesa, o John e o Pedro, eles acabaram se aproximando e aproximaram as mães, não é? E Deus tinha uma história linda nisso tudo. Binha, eu quero falar com você, Fabinho. Eu sei que você está com muita alegria no coração em ver a Rízia nessa manhã partilhando de Deus com tanta propriedade, com tanta profundidade, com tanto conhecimento da palavra. Eu vi que você anotou muita coisa, Rízia, mas eu vi que muita coisa você disse daqui, porque você ama ler a palavra, você medita na palavra, você verdadeiramente tem sido uma mulher de Deus. Gente, algumas vezes a Rízia dá um telefonema para mim, eu mando um WhatsApp e diz assim, pastor, eu queria conversar um pouco contigo, né? E aí eu tiro um tempo e vou até a clínica dela e a gente conversa algumas vezes. E tem sido sempre uma experiência maravilhosa, porque existe temor do Senhor no coração da Rízia. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, sabe? Então, uma mulher que com estudos, interessante que ela falou muito de algo que ela conhece. O ambiente que a Rízia convive, gente, é um ambiente acadêmico. Ela é professora universitária, ela atua profissionalmente na fisioterapia e é alguém que convive com muitas pessoas intelectualmente, sabe, desenvolvidas. Mas ela concluiu a partir da experiência dela em Deus, que a intelectualidade é bênção quando esta razão está de joelhos. Isso foi profundo demais, lindo demais. Estou guardando ensinamentos poderosos nessa palavra de hoje. E eu sei que quem está em casa verdadeiramente vai talvez ouvir até mais de uma vez, plugados em Deus. Uma mensagem poderosa que eu recomendo, tá? Deixa eu aproveitar agora no ao vivo e dizer mais uma coisa que é um desafio para você. A experiência de compartilhar a tela foi tão boa contigo que eu quero no ao vivo já lançar um desafio para você começar a refletir. Não para o horário do culto matinal, mas um dia aí à noite, de repente a gente fazer um compartilhamento de tela aqui no Instagram da igreja para poder, ou mesmo no YouTube lá na igreja, para a gente poder fazer um bate-papo sobre a fisioterapia e o bem-estar, não é? Lições da fisioterapia para o bem-estar das pessoas, especialmente nesse tempo, não é, em que muitos dependiam de academia e as academias ficaram fechadas, não é? Enfim, eu sei que a sua área de atuação profissional pode ajudar muito todas as idades, sabe? E eu queria estudar com você para, sei lá, daqui 3 semanas, um mês, a gente agendar um dia de ter um bate-papo, convidar as pessoas a participarem virtualmente e isso enriquecer a vida das pessoas. Tá bom, Rízia? Vai refletindo sobre isso aí, tá joia? Vamos sim. Ok? Gente, ó, com muita alegria, eu quero encerrar. Depois da oração, Rízia, não sai não, porque depois da oração a gente vai ficar parado por 5 segundos só para a gente fazer a foto do registro, tá bom? Ok? Tá bom. Vamos orar a Deus e agradecer por essa palavra e entregar essa palavra nesse momento. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor.
Ó Deus, a tua filha foi extremamente utilizada por ti, doce Espírito. Ó Deus, no manejo da palavra, na entrega da palavra, ó Deus, daquilo que ela vive, daquilo que ela tem encontrado em ti no lugar secreto, ó Deus. E de declarar, ó Deus, alguém que tem tanto conhecimento do intelecto, tanto conhecimento humano, mas ela tem declarado, Senhor, a grande sabedoria, o valor maior é te conhecer. Pai, que cada um de nós nesse matinal possamos verdadeiramente querer estar plugados em Ti, querer estar ligado em Ti, ó Deus. A fonte da sabedoria é o Senhor, a revelação dessa sabedoria é a Tua palavra, Senhor. Deus, que haja em cada um de nós um desejo santo, profundo e verdadeiro de te conhecer, que o teu temor nos guie, que verdadeiramente estejamos plugados em ti nas nossas decisões, ó Pai, e que as pessoas que estão em nosso derredor consigam enxergar a tua presença em nós, ó Deus, porque Amém. plugados em ti, alimentados em ti na fonte eterna, não é uma fonte xing-ling, ó Deus, mas é uma fonte verdadeira, original, ligados em ti, Senhor, nós somos bem alimentados. Ligados em ti, Senhor, nós somos fortalecidos. Logo, ligados em ti, Senhor, nós podemos verdadeiramente resplandecer para ser a tua luz aqui na terra. Deus, faz abençoada e bendita toda a vida da Rízia, Pai, que ela resplandeça a tua luz por onde ela passar. Dentro da família, no meio das pacientes, ó Deus, no meio dos alunos, no meio dos professores. Pai, são tantos os ambientes que a tua filha tem caminhado, ó Pai, que a tua filha tem tido a oportunidade de estar. Que ela seja verdadeiramente, continue sendo um agente de transformação. Ó Deus, alguém plugado em ti em todo o tempo. Assim seja na vida dela, em nossas vidas. Declaro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.